Para Honda e Yamaha, a Bajaj acaba de chegar na marca de 50 mil motocicletas produzidas em sua planta aqui em Manaus. E nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho da fábrica aqui em Manaus, ver o nascer de uma Bajaj, além da entrevista com o diretor Seu Valdir falando sobre o futuro da marca, uma Bajaj Trail e, claro, o pós-venda. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os melhores conteúdos em duas rodas. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal. Eu estou aqui em Manaus a convite da Bajaj para conhecer a sua fábrica e também ver em primeira mão a moto de número 50 mil. Para quem não conhece, a Bajaj tem mais de 80 anos de história, é a terceira maior fabricante de motos do mundo e chegou no Brasil em dezembro de 2022. Com subsidiária própria, sem importador ou intermediário. Em pouco mais de 3 anos, é a sexta marca mais vendida do país. E o número que mais me impressionou nessa história eu vou te contar daqui a pouco. Se você não sabia, essa aqui é a única fábrica da Bajaj fora da Índia e aqui no Brasil. Olha que orgulho para nós brasileiros. E nesse vídeo eu vou te mostrar o processo de fabricação aqui no Brasil, tá bom? E fica até o final que eu vou te falar aí para você entender por que essa marca de 50 mil motos em tão pouco tempo está assustando a concorrência. Nessa unidade, a Bajaj solda e pinta os chassis. Tudo é de última geração, é a linha de soldagem mais moderna de Manaus, tudo feito com robôs. O investimento foi grande. Aqui a motocicleta começa a ganhar vida, então nós temos o chassi sendo montado com todos os itens aqui, ó, nessas caixinhas, olha só que legal. E a linha de produção vai andando, gente, vocês acham que não, ó? Mas vai andando, ela tem que correr, montando aqui, e no final vai se juntar ao motor. Aqui é onde a coisa fica séria, montagem do motor. Essa é a etapa mais crítica de todo o processo. Cada componente é montado com precisão e já passa por verificação antes de seguir para a próxima fase. O motor da nossa número 50 mil está nascendo bem aqui. Olha só, moto já tá ganhando forma aí com o tanque. E repara que os itens pintados, né, são os últimos itens a serem colocados da moto, justamente para que não risque. Olha só que legal, o pessoal montando aqui. Uma Dominar 400, nessa linha aqui. Tá quase, hein? Tá quase, tá nascendo aqui uma Dominar 400 branca. E aqui chegamos na etapa final, onde a motocicleta é testada, passa no dinamômetro, em diversos testes e daqui vai para as concessionárias. E eu aproveitei para perguntar para o Adelino, que é o diretor industrial aqui da fábrica, sobre como que eles garantem a mesma qualidade da Bajaj fabricada em Manaus em relação à da Índia. Bom, Amanda, essa questão da qualidade são várias estratégias aplicadas.
Eu diria para você que a primeira parte da estratégia está no próprio desenvolvimento do produto. Hoje, durante o desenvolvimento de produto, nós aplicamos técnicas do que nós chamamos de Design for Manufacturing. Ou seja, você já faz um design prevendo uma manufatura, já com foco no resultado de qualidade. O segundo aspecto tem a ver com a parte dos materiais que nós utilizamos para a motocicleta. E aí, nós lançamos mão de todo o suporte que nós temos da Bajaj lá na Índia. Então, todo o material, seja o importado, seja o nacional, ele passa pelos mesmos critérios de homologação que as motos indianas. O terceiro passo é o próprio planejamento do sistema de manufatura, que já engloba as ferramentas de qualidade. Um processo bem desenhado, ele é feito para garantir que o produto final vá atender os critérios mínimos de qualidade. Outro aspecto muito importante é a capacitação da mão de obra. Então, todo funcionário, quando inicia a sua jornada aqui dentro, ele vai passar por um criterioso processo de treinamento e capacitação para que ele consiga entregar a qualidade que nós queremos para o produto final. E por fim, nós temos as etapas de controle de qualidade, onde nós vamos medir todos os processos anteriores. Nós vamos implementar diversos controles que são aplicados ao longo do processo e, ao final da linha de produção, o controle de qualidade do próprio produto, que aí vai incluir inspeções cosméticas, testes no dinamômetro, avaliações pós-embalagem, ou seja, nós fazemos a amostragem do material que foi embalado, da moto que foi embalado. Então, este conjunto de estratégias vai garantir a qualidade do produto. E óbvio, nós trouxemos todas as lições, toda a estratégia de qualidade também implementada na Índia, que já tem muitos anos produzindo essas mesmas motos. Então, este conjunto de estratégias nos faz, no final, obter um produto com a mesma qualidade que a produção da Índia. E aquele número que eu te prometi, que eu fiquei surpresa? Bem, só nos 2 primeiros meses de 2026, a Bajaj cresceu 55% em emplacamentos comparado com o ano passado. Gente, 55%, enquanto muita marca cá, ó, com décadas de Brasil, já estagnada, a Bajaj está acelerando. E eu tô vendo tudo isso de pertinho. E a Dominar 200 foi escolhida para representar aqui a marca de 50 mil motos. Então essa aqui, a D200, é a moto 50 mil. Parabéns aí, 50 mil motos em 3 anos aí, não é para qualquer um. Eu queria que você já falasse para a galera que representa esse número aqui para o nosso mercado. Bom, Amanda, uma boa tarde, prazer ter a oportunidade de falar aí para toda a tua audiência nas redes sociais, falar para o canal Motoplay. De fato, o dia de hoje é um dia muito especial para a gente, né? A gente, na hora que reuniu o time todo para fazer a foto, precisou subir drone para fazer a foto, tamanha quantidade de pessoas, mas eu acho que é a materialização de um sonho. Sonho que começou para o cliente, né? Eu diria que ali em junho de 22, quando nós levamos um grupo de jornalistas e influenciadores para a Índia. Você estava conosco lá, então você é uma testemunha desde a nossa fase de pré-operação no Brasil. Depois, em dezembro de 22, apresentamos a marca no mercado brasileiro. Trabalhamos com 5 concessionárias e 3 modelos somente ao longo de 2023. Chegamos a montar cerca de 9 mil motos com a Dafra, nossa parceira de manufatura, por 1 ano e meio. E aí, em junho de 24, nós demos esse passo que eu considero fundamental, estratégico, que foi a inauguração da nossa planta aqui em Manaus. Essa planta, agora em agosto do ano passado, de 25, passou já por uma ampliação e fizemos um novo investimento. Hoje a gente solda e pinta o chassis de alguns modelos da marca já aqui no Brasil, e isso fez com que a nossa capacidade instalada subisse aí para cerca de 48, 50 mil motos ano. Então é muito legal, né? A gente vê essa fábrica com menos de 2 anos, né? Só em junho ela vai completar 2 anos já com 50 mil motos produzidas.
vendidas, são cerca de 54 mil clientes rodando de Bajaj em todo o Brasil, 67 concessionárias em praticamente 24 das 27 unidades da federação, onde o cliente já pode acessar a nossa marca. Então a gente está muito feliz de poder compartilhar esse momento especial com todos vocês. E a gente vê assim o resultado, vê só as flores, né? Só os frutos, mas eu imagino que tenha sido muito desafiador, né? Quais foram os maiores ou o maior desafio para chegar aqui nessa marca que é o tempo recorde, basicamente, que é crescer com consistência, né? São muitos desafios. Você tem absoluta razão. O primeiro desafio que o projeto começou no pico da primeira onda da pandemia, quando eu fui contratado, levei 2 anos para conseguir pegar um avião e ir para a Índia, quando de fato houve o alívio ali entre as ondas do Covid, e aí depois materializar a operação. A homologação dos modelos é um passo super importante no país. O país tem exigências de emissão de ruído, emissão de poluente, de capacidade de frenagem do produto de primeiro mundo. E para as marcas atenderem todas essas exigências, eu diria para você que assim, um dos grandes desafios, exige um investimento grande, e a Bajaj tem uma engenharia muito forte lá na Índia e a gente tem conseguido fazer isso acontecer. Um segundo desafio que eu destacaria é montar a rede de concessionárias. Escolher os parceiros certos nas praças para a gente poder oferecer uma boa representação da Bajaj. E terceiro, que ainda tem a ver com pessoas, é a gente conseguir montar uma equipe comercial muito forte lá no escritório de São Paulo e uma equipe industrial também muito forte aqui em Manaus. É um projeto que 5 anos e meio atrás eu era sozinho, trabalhei por 2 anos sozinho, depois a gente começou, lançou a marca com 6, 7 pessoas e hoje já somos mais de 200 pessoas. Então eu diria que montagem de equipe, achar, treinar, capacitar, reter esse time em Manaus e São Paulo, uma grande rede de concessionárias e o processo todo de homologação. E quando eu falo homologação, inclua, por favor, no pacote a questão do PPB, a nacionalização de peças. Conforme o teu volume aumenta, você precisa mais e mais atender a legislação brasileira e colocar mais componentes nacionais. E é burocracia, hein, gente? Os gringos vêm no Brasil e falam, meu Deus do céu, né? O tal do custo Brasil, dentre outras coisas. E aí, falando um pouco de gringo versus Brasil, queria saber o seguinte em relação à Bajaj, né, global, se vocês têm uma visão diferente. Qual que é a diferença entre o público brasileiro ou indiano? É a mesma coisa, não é? Do consumidor motociclista? Como que a Bajaj vê isso? Eu diria para você que há diferenças assim, importantes. Primeira coisa, né, a Índia, assim como muitos dos mercados asiáticos, o que predomina como meio de transporte é a motocicleta, em detrimento do carro, em detrimento até do transporte público, né? Então lá a gente vê mais moto do que carro. A indústria de motos é maior do que a própria indústria automotiva. São países, naturalmente, que a renda média das pessoas é menor, então a motocicleta é um veículo de locomoção mais acessível para todo mundo, diferente do Brasil. Em que pese que no ano passado a gente começou a ver uma mudança de comportamento. Foram 2.100.000 unidades de moto, que já foi mais do que o volume de carros de passeio no mercado brasileiro. A hora que você joga os utilitários e tal, esse número ainda de automóvel com utilitário fica uns 20% maior, mas eu diria que a tendência ao longo dos próximos anos é que o setor de 2 rodas continue crescendo no Brasil e quem sabe a gente não passe a vender de fato mais motocicleta do que a combinação de veículos de passeio e utilitários no Brasil. Esse é um grande perfil diferente de lá aqui. E outro que eu destaco, e acho que é uma consequência desse primeiro, a motocicleta usada prioritariamente porque é aquilo que a gente chama de commuting, que é o deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, do trabalho para a escola, para a faculdade e o retorno para casa. E no Brasil, essa linha, né, de usuários vem crescendo bastante, especialmente após o período da pandemia. As pessoas optam por trocar o transporte público. Você está apertado no metrô, no trem, no ônibus, pela motocicleta. Além do tempo, né? Você compra tempo a partir do momento que você passa a usar um veículo de 2 rodas em grandes centros como São Paulo, aqui como Manaus. Na hora do rush está impossível se deslocar. A motocicleta é um grande fator que ajuda nesse sentido. Mas, Valdir, na Índia o pessoal também não usa como meio de transporte, como
como commuting, assim? Usa muito como meio de Mais transporte. que no Brasil? Eu diria que mais do que no Brasil, até pelo fato da... Só tem uma moto, né? Moto, tem famílias que os veículos de transporte na casa são Até o motos. cachorro, né? Todo mundo, você anda 3, 4 pessoas num scooter e numa motocicleta. Então essa é a diferença. Eu acho que lá também usam como ferramenta de trabalho, mas aqui no Brasil, especialmente pós-pandemia, essa coisa das entregas, aplicativo, né? motofretista, Motoboy, aqui a gente tem o uso pesado da motocicleta como ferramenta de trabalho. Enquanto na Índia, eu diria que é mais, de fato, usado como meio de deslocamento, o principal meio de deslocamento da população indiana. E ainda incluiria, que é uma questão aí, a questão também da altura. Acho que o indiano é um pouco mais baixo do que o brasileiro, né? E por isso que a gente vê também uma Dominar, que é uma Sport Touring, né? Da 400, da 400, mais baixinha. E aí eu já entro nessa questão que o brasileiro gosta de trail, né? Vende aí de outras marcas, o Brasil é o que mais vende. E aí você acha que vem pensando já nesse mercado Brasil, também América Latina, vai vir, né? Amanda, essa é uma das perguntas de milhões, Todo né? mundo quer, né? Que todo mundo faz. Eu sempre tenho usado a mesma linha de resposta quando falo com vocês. O nosso chefe, em 15 de dezembro de 22, falou que faltava o Brasil para a Bajaj entrar nesse segmento. Eu diria que estamos bem mais próximos do que todo mundo imagina. Olha. Eu sei que nas IAs aí a gente já tem visto bons protótipos aí, boas ideias de criação de produtos trail da Bajaj, mas é um projeto prioritário. A Matriz tem trabalhado muito forte nisso e ao longo deste ano, ao longo de 2026, a gente vai contar novidades sobre o tema para vocês. Mais para frente a gente consegue precisar um pouco mais para dar uma linha de tempo, para dar uma perspectiva melhor. Olha. Mas sem dúvida a Bajaj tem planos concretos e muito sólidos de participar desse segmento também. Mas já falando pra vocês, eu acho que vai lançar primeiro globalmente. Eu gostaria que lançasse no Brasil. Eu também, estamos brigando, estamos brigando. Mas fiquem de olho aí no EICMA e outros eventos globais, né? Quem sabe eles não lancem lá. E aí, pra finalizar, eu acho que é um ponto aí sensível para brasileiro, de acordo com o histórico de outras marcas que vieram e foram embora. Acho que isso nem é mais questão se a Bajaj veio para ficar. Acho que se tá com dúvida ainda, repense, porque o investimento que tá fazendo no Brasil, acho que essa não é mais um questionamento. Eu acho que uma das dores é em relação à pós-venda e peças. A gente sabe que muitas vezes o concessionário na ponta, né, é a marca, né, é a cara da marca, então depende de vários fatores. Mas eu queria te falar, então não adianta, às vezes a fábrica tá fazendo um esforço, mas ali o funcionário na ponta pode dar, né, aquela escorregada com o cliente final. Mas a minha dúvida é, como que tá o pós-venda? Né, peças, valor de peças, né, vai reduzir, não vai reduzir, agora com a ampliação, como que está essa questão? Amanda, obrigado pela oportunidade, é sempre bom poder transmitir uma mensagem de confiança para o consumidor, para aquele que já tem uma Bajaj, para aquele que está considerando comprar um produto Bajaj. Do ponto de vista de pensar em longo prazo, mais brasileira do que nunca, o investimento que a gente tem feito é para que o cliente não tenha a menor dúvida sobre o projeto da Bajaj de longo prazo no Brasil. Como o senhor Rakesh disse para todos, a Bajaj entra no mercado para não mais sair dele, e essa é a realidade aqui no Brasil. Nós levamos você, né, e mais alguns jornalistas e influenciadores há poucas semanas atrás, aí no início do mês de março, no nosso armazém de peças lá em Barueri. Vocês viram a nossa... Gigante, tá aumentando de 750 para 1.000 metros quadrados. Eu diria para você que mais de 20% daquele estoque que tinha lá ao longo de março a nossa rede comprou. Porque o que foi curioso para mim, como reverberação daquela oportunidade, tudo que foi publicado, muitos clientes dizendo o seguinte: tá claro para mim que a Bajaj tem peça, mas essa peça precisa chegar na concessionária. As concessionárias todas, elas têm um estoque mínimo recomendado pela Matriz, aquele 90% de disponibilidade que a gente viu há um mês atrás. Já estamos em 92% e ao longo do ano nós vamos buscar 100% de disponibilidade de peças na prateleira no nosso armazém. E não só no armazém da fábrica, mas também no estoque de peças das concessionárias. Então, assim, é um compromisso. A gente sabe que a cada 3, 4 mil motos que a gente coloca no mercado, que a gente produz, a demanda por peças de reposição ela é infinitamente maior. O cliente utiliza a moto como uma ferramenta de trabalho, ele precisa
parar a moto rapidamente, ter um serviço de qualidade e ter a peça disponível na loja. A gente continua trabalhando muito forte, a gente vem melhorando, nossos indicadores todos mostram evolução mês a mês, mas isso é um tema que se você relaxar um mês, você é atropelado. Ou seja, contínuo. É contínuo e a gente vai continuar aí em breve já mostrando a evolução do nosso armazém e outras ideias que a gente tem para peças aí, outros projetos. Muito em breve a gente continuará mostrando novidades e como a Bajaj está se fortalecendo nessa área de pós-vendas. Não, eu acho que é legal. Críticas construtivas são bem-vindas, né? E o que eu vejo é sempre ouvir o mercado, ouvir os clientes, sempre melhoria constante. Então, parabéns aí para 50 mil. Obrigado, motos. Amanda. Obrigado a você. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado. Por que eu acho que a concorrência está com medo aí desse marco da Bajaj? Primeiro, eu acho que porque a Bajaj cresceu rapidamente, basicamente aí em 3 anos já atingiu esses números, então é uma coisa muito boa. E em segundo lugar, porque ela está soldando o chassi. Isso quer dizer que ela não tem mais aquela trava de 20 mil unidades aí por ano e pode chegar aí a fazer 48 mil unidades. Então, com certeza, mais vendas, mais público conhecendo. E com isso, claro, vai acabar roubando a fatia de outras marcas e outras montadoras, né? Quem você acha que vai perder lugar para a Bajaj? Escreve aqui nos comentários. Eu me despeço aqui da fábrica da Bajaj. Muito obrigada pelo convite e orgulhosa, né, de ver essa trajetória, a Bajaj nascer desde na Índia, a visita que a gente fez. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar uma playlist completa das motocicletas da Bajaj, da viagem. E também, né, eu fiz a viagem Manaus-São Paulo, então a gente saiu lá da fábrica da Dafra, né, quando era a linha de montagem na Dafra, a gente levou as motocicletas até São Paulo, vi a inauguração aqui dessa fábrica, vim ver também a linha de montagem de chassi, né, de solda de chassi, e agora vim ver de pertinho o marco de 50 mil motos produzidas aqui na planta de Manaus. E parabéns, Bajaj, aí por essa conquista, que venha mais 50, 100 mil unidades aqui em nosso país. Afinal, quanto mais marcas, melhor. Nós, consumidores, agradecemos. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo com todas as motos da Bajaj, as avaliações. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like e até a próxima. Beijo.